Paz do Senhor, amados, estou aqui mais uma vez para trazer uma pequena reflexão da parte do Senhor, uma palavra que no meio falou muito comigo no meio dessa crise, dessa pandemia, né, dessa crise sanitária que está acontecendo no mundo, e essa palavra falou muito comigo. Esse é um texto que eu gosto muito porque ele fala de uma coisa muito importante, e ele está em Josué, a partir do Josué 1. Eu gosto muito do subtítulo também dessa palavra, que é ali na Almeida atualizada, diz assim: Deus anima Josué. E eu vou usar como algo que eu queria que vocês acompanhassem no versículo 7. O texto é muito interessante, mas eu vou falar a partir do versículo 7, que é mais ou menos a abordagem que quer dizer. Diz assim: então mente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedida por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nela dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo aquilo que está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Amém? Essa palavra ela fala muito da leitura da Bíblia. Né? Ele dá ali Deus nesse ânimo que tem todo no capítulo. Eu gosto desse versículo 7 e 8 porque ele dá ênfase à lei. Ele quer dizer ali da palavra. Né? Então, da palavra que o servo Moisés ordenou para o povo de Israel naquele tempo. Se a gente retornar lá em Deuteronômio 27, Moisés passa a lei, os estatutos, ali, os princípios daquele povo que tem aliança com o Senhor. Né? No capítulo seguinte, 28, vai falar das bênçãos e das maldições. Mas o que eu quero meditar é o seguinte: Josué, ele foi o líder que sucedeu Moisés. Moisés ele traz o povo do Egito, o libertador, ele traz aquele povo do Egito e tinha o intuito, né, de levar aquele povo para a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu a ele. Então Josué acompanhou toda essa trajetória. E essa palavra de ânimo reflete muito porque Josué, além de ser um servo do Senhor, assim como eu e você, de acreditar na palavra, ele temeu. Ele temeu porque ele estava sucedendo um líder Moisés, ele viu toda a luta de Moisés e estava levando esse povo escravo para a terra prometida, assim como o Senhor falou através dele. Então, nesse momento, ele teve duvidado das condições, se ele realmente era capaz de prosseguir aquela jornada, de suceder Moisés, de fazer aquele povo chegar na terra prometida. É uma situação nada fácil. Então, o líder Moisés, Josué, ele fica temeroso. E o Senhor vai e dá uma palavra de ânimo a Josué. O mais interessante que eu foco no capítulo 7 e 8, porque ele fala de uma coisa muito importante. Ele fala de se você ser forte e corajoso, mas ele fala meditar na palavra, e ele diz assim: seguir tudo aquilo que meu servo Moisés lhe ordenou. Então ele quer dizer assim: ser guiado pela palavra. Ele diz: não se aparte desse livro, medite nele dia e de noite. E é muito isso, gente. Nossa vida como cristão, ela tem que ser baseada na palavra. É muito frequente a gente escutar das pessoas diz que assim: olha, eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade de ler a palavra, de ler a Bíblia. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque um cristão tem que ter a Bíblia como seu livro de cabeceira. A palavra vai dizer ali: não se afaste dele e medite nele dia e noite. Então, assim, se você não tem uma leitura de Bíblia, ainda que você tenha uma vida de oração, ainda que você goste de cultuar, ainda que você tenha ali sua intimidade com Deus, você tem que ter uma leitura de Bíblia. Porque ali não foi à toa que o Senhor, através do Espírito, orientou a cada um daqueles que escreveu a Bíblia a anotar aquilo. Por quê? Porque aquilo serviria de base, a Bíblia serviria de base para que eu, você e outros cristãos aí que vão vir e os que já passaram se baseassem em quem é o nosso Deus, quem recebemos. Quando eu falo para vocês que esse versículo muito
me fortaleceu. Por quê? Porque a gente fica, mesmo servindo ao Senhor, a gente tem momentos que a gente fica meio... A gente ficamos temerosos. Por quê? Porque nós somos seres humanos, e os seres humanos é propenso a esse tipo de coisa. Então, onde a gente vai buscar reforço? Além de orar, a gente vai buscar reforço das promessas do Senhor para nossas vidas. E a Bíblia tem esse emprego. Quando o evangélico ele não gosta de ler, é muito preocupante, né? Ainda que o Senhor prepara líderes, pastores, ministrantes da palavra para abençoar a vida das pessoas. Mas isso não tira o efeito, a importância da leitura da palavra. O apóstolo Paulo, quando ele falava, ele orientava para que o pessoal pudesse ler para saber que o que ele estava falando era verdade, se era da parte do Senhor. Então, quando você não tem essa leitura de Bíblia, você fica fácil de ser ludibriado. Você fica propenso a estar se enchendo de outras coisas que não são as coisas de Deus. Ainda assim que as pessoas têm que falar. Ouvimos pregadores, ouvimos pessoas que falam da palavra de Deus, como bem falei anteriormente, mas nós temos que ter nossa base bíblica, nós temos que saber quem somos. Então, a Bíblia é o manual do crente. Então, assim, quando a pessoa fala que não está lendo Bíblia, é uma coisa muito preocupante, porque ali estão as nossas bases, né? Então é uma coisa interessante. Então quando eu vim buscar, eu lembro que eu orando, eu lembro que já sabia, mas fui buscar a palavra e li sobre Josué, que ele orienta aí que a gente tem que seguir tudo aquilo que a Bíblia fala, para que nós possamos ter essa vitória, ser próspero, né? Ser bem sucedido, né? Saber ali dos princípios, saber o que o Senhor quer conosco, saber o que o Senhor tem para a gente, qual o nosso entendimento, porque é uma forma de nos fortalecermos, né? Então, quando alguém não lê Bíblia é muito preocupante. Outro fato muito interessante é que eu confesso a vocês que nem sempre gostei de ler a Bíblia, mas a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li através do áudio, né? A Bíblia através do áudio. Então hoje, ainda que você tem essa dificuldade de ler a Bíblia, mas tem aí outros aplicativos que a tecnologia favoreceu para a gente poder utilizar, que é o áudio, né? Para a gente poder conhecer mais da palavra. Então é isso. É essa preocupação que Deus tem conosco. E quando Jesus ele fala ali, ele diz, Senhor, as pessoas chegam, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele diz, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor está bem específica ali, gravada na Bíblia, para que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor. Então, quando você não tem hábito de leitura, você não sabe muitas vezes qual é a vontade do Senhor para a sua vida, né? Então, essa leitura é tão eficaz que ele diz, medite nela para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, né? Então, quem não norteia isso? É a Bíblia, é a leitura diária, o nosso devocional com Deus, é a nossa meditação. Ainda diz mais, medite nela dia e noite, além de ler, nós temos que meditar, nós temos que estar com a mente alicerçada no Senhor. Então a importância da leitura da Bíblia, né? Então nesse meio que eu falei anteriormente, que dessa dificuldade que eu tive, foi a Bíblia que me fortaleceu. Em relação a Josué, ele foi um líder que venceu 33 reis. E ele conseguiu assim fazer aquilo que o Senhor falou com ele, levou aquele povo à terra prometida. E ele teve uma passagem do mesmo jeito que o Senhor falou, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Então o que quer dizer Josué, quer dizer para mim e para você? Que se nós cumprirmos aquilo que o Senhor fala conosco, meditar na palavra de noite, não se afastar desse livro da vida, nós teremos êxito. Nós poderemos passar pelas lutas, pelas atribulações que vem nesse mundo, porque nós somos baseados na palavra. Nós não seremos ludibriados com outra coisa que não seja a palavra de Deus, né? Então nós temos que nos encher da palavra de Deus. Aquele momento que eu fiquei atordoado, eu não estava me enriquecendo da palavra de Deus. Mas esse fato de ler, de meditar no dia seguinte, de meditar nessa palavra, ela me trouxe para o norte, ela me trouxe para o projeto, para o plano que Deus tem na minha vida. Ela me orientou e me disse o que Deus fala para mim e fala para você.
O que Deus, eu fui entender que eu não estava preocupado, que eu não posso acrescentar 1 hora ao meu dia. Então a gente foi entender e foi descansar no Senhor. E descansei no Senhor depois da leitura da Bíblia, depois que eu meditei na palavra, depois que eu trouxe e meditei na palavra. Eu digo mais, além da palavra, além de ler, a palavra diz mais. Não cesse de falar deste livro. Então, além de ler, a gente tem que abençoar as pessoas falando desse livro, falando das promessas que esse livro tem para as vidas das pessoas. Porque esse livro é o nosso manual, é quem nós somos estão nesse livro, né? As nossas orientações, o nosso fortalecimento. Então é isso que eu queria deixar para vocês, que você possa meditar na palavra, que assim como Josué, você possa meditar nessa palavra dia e noite, não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, fazer tudo aquilo que a Bíblia fala para a gente, porque a Bíblia ali está nossas promessas, a Bíblia ali está nossas vitórias. Então assim, o Senhor não fez a Bíblia, não orientou para que fosse feita a Bíblia por simples mero fato de ser um livro comum. Ela orientou para que nós, servos do Senhor, possássemos saber quem somos em Cristo, possássemos saber aonde nós estamos, onde temos que buscar as nossas respostas, entendeu? Então é importante a leitura da Bíblia. Se você tem o hábito de não ler a Bíblia, comece a mudar isso na sua vida a partir de hoje. Fazendo o quê? Se dedicando a ler, né? Ainda que no passado, ainda que você não tenha um histórico de leitura de Bíblia, leitura de livros, que você possa entender que a Bíblia não é só apenas um livro. A Bíblia são as promessas de Deus para a nossa vida e tem que ser lida. É assim que eu quero deixar essa mensagem para você, dessa passagem desse líder que foi animado por Deus e foi orientado por Deus a ler, meditar e guardar a palavra. Assim que eu abençoo a sua vida, deixando essa reflexão da parte do Senhor para você. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.